Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Hoje iniciamos o tempo quaresmal, esse grande retiro espiritual, tempo da quaresma. 40 dias de que nos convidam à conversão, à penitência, a nos voltarmos para Deus, a nos deixarmos reconciliar com Deus. Então, tempo quaresmal inicia hoje, quarta-feira de cinzas, que inclusive dia de jejum e abstinência, hein? Então, vamos lá procurar viver intensamente esse tempo quaresmal. O evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos do 1 ao 6, 16 ao 18, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu pai que está oculto. E o teu pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, tempo da quaresma, iniciando nesta quarta-feira de cinzas, e esse evangelho de hoje, que nós meditamos nessa quarta-feira de cinzas, nos fala sobre três elementos importantes para nós bem vivermos esse tempo quaresmal. E quais são esses três elementos importantes? A esmola, o jejum e a oração. Oração, esmola, ou seja, caridade, né? Caridade e o jejum, a penitência. São três coisas, são três elementos importantes que vão nos ajudar. E nesse tempo da quaresma, muita gente, né? A grande maioria aí, sempre prepara uma penitência para vivenciar nesse tempo quaresmal. Qual é a sua penitência? Agora você deve entender, para que essa penitência? Para que essa penitência? Essa penitência, qual é o objetivo dela? Pense nisso. É para a tua maior intimidade com Deus. Fortalecer o homem interior, a vida da graça. Não é, veja, fazer penitência na quaresma não é modismo. Não é modismo. O jejum que estamos fazendo hoje não é modismo. Mortificação. Mortificar a carne. E não é mortificar por mortificar. Veja, tem um valor espiritual. É isso que a gente precisa enxergar. É isso que a gente precisa entender. Isso é um exercício espiritual que nos leva a dominarmos os nossos instintos egoístas. Percebe? Para que a carne não prevaleça. Para que vivamos com inteira liberdade e não escravos dos nossos impulsos, dos nossos instintos.
Por isso a importância da penitência. E vivendo assim, nós vamos conseguir viver na intimidade com Deus, livres. Vivemos a liberdade dos filhos de Deus para amarmos mais e cada vez mais ao Senhor e ao próximo, né? Amar a Deus e ao próximo. Então, a esmola, ou seja, a caridade. Exercite também a caridade. Exercite o amor ao próximo. É um tempo propício para isto, né? É um tempo propício para isto. Exercitemos o amor ao próximo. Por exemplo, padre, qual a penitência que eu posso fazer nessa quaresma? Sabe aquela pessoa que não gosta de você? Tem que se aproximar. Ou melhor, faça o bem a esta pessoa. Aquela pessoa que fala mal de você, aquela pessoa que não te quer bem, que vive fofocando da sua vida, te caluniando, qual é o bem que você pode fazer a esta pessoa nesse tempo da quaresma? Para que penitência melhor? Você estará exercitando o que o Evangelho está dizendo, a caridade, o amor. É isso, meu povo. É isso. Que o Espírito Santo inspire em você aí uma penitência melhor para que você possa vivenciar. Mas, veja, que tudo te leve a uma maior intimidade com o Pai. Não é isso que está falando o Evangelho? Os fariseus faziam tudo para serem bem vistos e elogiados pelas pessoas. Então, a vida interior, zero. Zero. Não, meu povo, a gente precisa crescer na vida interior. A gente precisa viver essa intimidade com Deus. Não precisa ninguém ver. Não precisa a gente se mostrar para ninguém. Não. Senão nós vamos cair no pecado da hipocrisia que os fariseus caíram. Então, quero motivá-los para que possamos todos vivermos muito bem, com intensidade, com profundidade, esse tempo da quaresma. Para que, após os tempos e os exercícios quaresmais, possamos celebrar bem e dignamente a Páscoa do Senhor e ressuscitarmos com Ele para uma vida nova e assim vivermos na graça de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.